O jornal Estado de São Paulo se referiu como lobby da morte aos empresários que pediam a abertura do comércio e da indústria não essencial durante o período da pandemia. Mas será que é isso mesmo que significa a palavra lobby? Vamos aprender o que é lobby, de onde surgiu essa ideia e como funcionam os lobistas atualmente nesse vídeo de hoje. Então solta a vinheta e vamos debater. Grandíssimo amigo, grandíssima amiga, se você, assim como eu, é atento ao cenário político, acompanha os jornais, enfim, está atento às mudanças que acontecem aqui no Brasil, certamente você já se deparou com alguma daquelas notícias que trouxe no bloco passado. Isso porque o assunto é tratado ainda no Brasil como um tabu. No episódio de hoje, vamos refutar esse tabu de uma vez por todas e entender o que é lobby. O folclore em torno do lobby diz que esse termo foi cunhado pelo presidente americano Ulysses Grant, que governou os Estados Unidos entre 1864 até 1869. O presidente apreciava um bom conhaque e gostava de fumar seu bom charuto. E todos os dias, ao final do expediente, ele se reunia nesse lobby aí que eu trouxe na imagem. É o lobby do Willard Hotel, com um bom bar, com boas bebidas e um bom charuto. Como essa passagem ao Willard Hotel já estava praticamente colocada na agenda como um compromisso do dia do presidente, diversas pessoas o aguardavam no lobby do hotel para fazer suas demandas, pedir a construção de uma ponte, pavimentar um quarteirão, editar essa ou aquela lei. E depois disso, ele acabava se referindo àquelas pessoas como os lobistas, aqueles que ficavam no lobby do hotel o aguardando para fazer suas demandas. Bom, pessoal, esse é o folclore, o que se conta aí no mito do lobby, né, da atividade de lobby. Mas a verdade é que porque nós não temos aqui no Brasil, pelo menos, um diploma normativo, uma lei que trate do lobby, nós ainda enfrentamos uma carência do conceito mais ou menos consensual entre pesquisadores, cientistas e mesmo aqueles que já exercem a atividade de lobby. Falta para nós entender, afinal de contas, o que é lobby. Bom, pessoal, existe na verdade uma série de teorias aí para explicar o que seria lobby. Eu adoto a definição de que lobby é uma atividade de representação de interesses privados para influenciar a decisão de todos os poderes. Vocês percebam que nessa definição, que é uma definição um pouco mais precisa, nós não temos aí um juízo de valor moral. Na realidade, quando nós entendemos que o lobby é uma atividade de defesa de interesses privados, nós não estamos falando que ele é bom ou que ele é ruim. Na verdade, nós estamos entendendo o lobby como uma ferramenta, como uma furadeira, como um martelo, como um serrote. Não existe parafusadeira do bem, não existe parafusadeira do mal. Se a gente continuar destilando aquele conceito que eu apresentei, nós percebemos que lobby é uma atividade. Portanto, lobby não é um ato específico, não é aquela reunião que nós fazemos no gabinete de um assessor ou nos corredores com os parlamentares, tampouco somente aquela reunião no bar do hotel. É uma atividade complexa que envolve não apenas esse ato de comunicação, mas, sobretudo, muita pesquisa prévia, muita coleta de dados, muita leitura de informação e tratamento dessas informações para que, após a reunião desses dados, a gente possa endereçar com qualidade o parlamentar ou, enfim, o tomador de decisão. Outra questão muito importante é a noção de interesses privados. Quando falamos de lobby, tratamos de objetivos de segmentos específicos. Segmentos esses que muitas vezes são excludentes aos demais e que, portanto, não estão tão preocupados assim com o interesse da coletividade. Falamos de objetivos específicos para cada setor. Temos que entender que existem interesses que vão beneficiar um lado e interesses que vão beneficiar outro. Veja, os industriais das armas, por exemplo, eles querem que o porte seja liberado, que a posse seja liberada, para que mais pessoas possam comprar as suas armas. E a verdade é que essa é uma indústria bilionária. Mas podemos ter também segmentos opostos, grupos que não se interessam pela maior abertura do porte e da posse de armas na população. E tudo isso é muito louvável. Outra preocupação que a gente tem que ter no conceito apresentado
é que o lobby se dirige a todos os poderes, não apenas ao poder executivo, não apenas ao poder legislativo, mas também ao poder judiciário. Algumas correntes dizem que o lobista ou o lobby estaria sobretudo direcionado ao poder legislativo. Isso não é verdade. Nos próximos vídeos nós vamos entender como é que funciona o lobby no poder legislativo, no poder executivo e também no poder judiciário. Mas pessoal, novamente, nós temos que entender que para o lobby funcional, para ele fazer sentido, a gente tem que levar em consideração que vivemos numa sociedade plural e que nem todos os interesses são convergentes entre si. Na realidade, temos muitas vezes interesses conflitantes e isso faz parte, isso está tudo bem. Nós temos que entender que muitas vezes a construção de uma cidade, ela parte também de uma arena, de uma disputa de interesses. Algumas correntes das políticas públicas dizem que podemos entender a sociedade como o modelo das arenas sociais e que constantemente os atores, os decision makers e os influencers estão querendo garantir o seu espaço ali. É mais ou menos como essa figura que eu trago para vocês. Nós temos ali 1 milhão de assentos em torno de uma única cidade que vão observar a disputa de interesses envolvidos. Aliás, essa figura que eu trago é chamada Vitruvian Figure, do artista Paul Pfeiffer, e está disponibilizada no belíssimo museu de Inhotim. Foram construídos ali 1 milhão de cadeiras em torno de um estádio olímpico. É assim que eu gosto de pensar um pouco a nossa política. Diversos atores ali se degladiando no meio da situação e 1 milhão de espectadores ou muito mais. A ideia de lobby vinculada ao seu conceito histórico, vinculada a chegar ali no lobby do hotel mesmo e conversar com o presidente, mudou muito. Hoje nós temos uma visão muito mais refinada de lobby. Eu trouxe aqui uma tela do infolobby.cl, que é a página oficial do governo chileno, que reúne informações relativas aos lobistas que endereçam suas agendas, seus interesses, tanto ao poder legislativo quanto ao poder executivo. Ali, o poder judiciário não é considerado. Mas, de toda forma, é interessante notar que um país que já regulamentou a atividade coleta dados e entende como funciona a sua atividade. Sem mais delongas, vamos entender um pouco como funciona o lobista aqui no Brasil e o que nós sabemos sobre ele. Através de uma pesquisa desenvolvida pela professora Andrea Cristina Gozzetto, nós sabemos que os lobistas aqui no Brasil são principalmente homens que têm em torno de seus 40 a 50 anos, possuem as mais diversas formações, então nós temos advogados, nós temos bacharéis em direito, enfim, nós temos também publicitários, economistas, administradores. São pessoas, enfim, que estão envolvidas nas ciências humanas de forma como um todo. Agora, é muito importante a gente saber que apesar dessa difusão de informações, todos eles possuem um elevado grau de formação. Então são mestres, especialistas, doutores e por aí vai. De toda sorte, esses lobistas são grande fonte de informação. Esse é o principal diferencial de um lobista de sucesso, é ele poder e conseguir ser a fonte fidedigna de informação qualificada. É aquele que consegue, enfim, levar até o decisor um dado extremamente relevante para a aprovação de uma lei, para poder entender o cenário global como um todo, para analisar o impacto de uma regulação. Justamente por isso, aqueles que mais desenvolvem a carreira são ex-assessores de parlamentares, ex-chefes de gabinete, ex-secretários de comissão, enfim, são aqueles que já têm um trânsito no poder a qual ele vai se endereçar. Justamente por isso, há um problema aqui no Brasil bastante grande da revolving door ou porta giratória. Isso significa basicamente que, num primeiro momento, o agente entra ao governo, apreende e apreende tudo aquilo que precisa ser entendido na hora de executar a atividade como um agente privado, depois sai do governo e começa a utilizar seus contatos, seu aprendizado lá de dentro para poder influenciar as decisões. Pessoal, o que eles não fazem, isso é muito importante também. Veja, aqui é importante a gente tirar aquela conotação negativa dos lobistas e do lobby. Grande parte deles, e eu falo assim, a imensa maioria, são pessoas extremamente éticas,
E para garantir essa ética por detrás, eles, por exemplo, não costumam aceitar jobs ou contratações de curto prazo porque se entende que a atividade de influência de interesses é algo bastante complexo e que a gente não pode fazer assim, prometer algo daqui 2, 3 meses. Eles também não costumam aceitar honorários condicionados ao êxito da causa. Então você não me paga nada a não ser que eu ganhe, ou você me paga muito mais se eu ganhar. Contratações como essas podem gerar um incentivo a mais para que lobistas se valham de técnicas espúrias ou muitas vezes ilícitas, como tráfico de influência e corrupção. A não contratação de honorários condicionados ao êxito é também uma orientação da OCDE, que diz que contratações como essas podem gerar um incentivo a mais para o lobista cometer algum ato ilícito. Como prometido, todos os vídeos aqui são embasados ou em artigos científicos ou então em grandes obras. A queridinha dessa vez, a grande obra dessa vez, é esse belíssimo livro, Lobby e Políticas Públicas, escrito pelos professores Wagner Mancuso e a já citada professora Andrea Gozzetto. Editora FGV, excelente leitura. Pessoal, para não ficar longo esse vídeo, eu vou encerrando por aqui. Peço que você curta, compartilhe, ative o sininho, notificação e tudo mais. Vamos juntos debater esse tema interessante. Valeu, grande abraço!